Ao vivo com Joana Brito, ela tem informações sobre um novo inquérito da polícia que foi finalizado e entregue ao Ministério Público contra o senhor Fernando Paredes Cunha Lima, né? O apontado pela polícia, apontado pelas investigações como elemento de alta periculosidade, com extensa ficha criminal, com extensos crimes contra ele atribuídos e que infelizmente ainda consegue assistir tudo isso de camarote, ligar a TV agora e dizer, ó, deixa eu ver o que é que os caras estão fazendo lá, perdendo tempo falando da minha pessoa, porque ele está em casa assistindo agora a gente. Mas é aquela coisa, dentro dele há aquele sentimento de impunidade, de injustiça, de dinheiro no bolso, que tem dinheiro, muito dinheiro, para ficar em liberdade. Bom dia, Joana. Qual é a novidade que tem nesse caso, hein, Joana? Eu queria a novidade, era de cadeia para ele. Eu queria estar aqui anunciando a cadeia dele. Mas, infelizmente, ele está em casa, bem deitado, apartamento luxuoso. Enquanto isso, crianças e pessoas que foram violentadas por ele, ainda com trauma, né, Joana? Tribuna Livre. Pois é, viu, Bruno? O sentimento ainda é de impunidade, sobretudo para os parentes, os pais, né? As mães que passaram por essa situação, que tiveram aí os seus filhos violados, abusados. Mas o médico Fernando Cunha Lima, de 81 anos, por enquanto, como você disse, segue acompanhando toda essa história aí de camarote, né? No conforto do seu lar. O médico Fernando Cunha Lima, que já havia sido indiciado em um outro inquérito, viu? Inclusive, ele foi, né? O Ministério Público pediu a condenação dele por quatro crimes contra 3 crianças. E a pena podia chegar aí até os 6 anos de reclusão. Agora ele foi indiciado em mais um inquérito. Esse inquérito foi concluído no último dia 9 de setembro e ele está sendo acusado por estupro de vulnerável contra um menino e uma menina. Além deles, né, desses inquéritos, o processo também inclui o depoimento de 2 sobrinhas do médico. Elas relatam que também foram abusadas quando tinham a idade de 9 anos, apenas 9 anos. Mas essas sobrinhas, elas aparecem no processo apenas como declarantes, viu, Bruno? Porque nesse caso, os crimes já estão prescritos. Esse segundo inquérito foi concluído, como eu falei, no dia 9 de setembro e encaminhado à Justiça por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Infância e Juventude. O médico nega as acusações. E o mais absurdo em tudo isso é que ele falou que as vítimas estariam querendo obter dinheiro. É inacreditável, mas ele falou isso. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância, suspendeu temporariamente o registro, né, profissional do médico, portanto, ele não pode exercer a profissão, ele não pode atender crianças, pelo menos isso, né? Além disso, ele foi afastado também das atividades na Associação de Pais e Amigos, a APAI, onde ele era diretor. Também está afastado dessa função. A primeira denúncia, todo mundo sabe, aconteceu no dia 25 de julho, isso formalmente na delegacia, mas só tomou conhecimento, só ficou conhecida do público no dia 6 de agosto, quando foi divulgada na mídia, né? A mãe de uma menina, de uma criança, viu ali no consultório o médico Fernando Cunha Lima abusando do filho dela, tocando nas partes íntimas da criança. Ela foi até a delegacia, formalizou a denúncia e aí as sobrinhas também tomaram coragem e aí todo mundo ficou conhecendo essa história terrível, né? Que acontecia no lugar de proteção, lugar onde os pais levavam os filhos para serem atendidos. Porque quem é mãe, quem é pai, tem plena confiança num profissional, no médico pediatra. A gente leva ali o nosso filho para ser cuidado, mas nesse caso as crianças estavam sendo abusadas. A gente segue acompanhando esse caso, a expectativa é que aconteça, né? A gente espera que aconteça a prisão desse médico para aí sim essas famílias obterem pelo menos isso, justiça. Volto com você, Bruno. Obrigado pela participação com a gente. Para quem está ligando na TV agora, nós
Nós não estamos aqui remoendo esse caso, ou não, estou falando, é novidade que vai surgindo. Já tem ali um primeiro inquérito, ele foi denunciado, ou melhor, primeiro ele foi indiciado, porque funciona da seguinte maneira: começa na delegacia a abertura do inquérito. Se tiver procedência, aí o inquérito é apurado e é finalizado. Quando o inquérito é finalizado, se tiver um indiciamento, aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público avalia, faz o procedimento, se tiver procedência, oferece a denúncia. Aí você passa a ser oficialmente denunciado. Quando a justiça aceita a sua denúncia, aí você passa a ser réu. Ele já preencheu todos esses requisitos em um inquérito inicial, que foi o primeiro. Agora é o segundo. Inicialmente ele foi indiciado, ele foi denunciado, é réu e agora ele está sendo novamente indiciado. Desta vez são mais duas vítimas, uma menina e um menino, são as vítimas. E tem mais outras duas pessoas que foram ouvidas nesse inquérito como declarante, em razão da quantidade do tempo, das datas em que os crimes, em tese, foram praticados. Então, assim, é muita coisa que tem contra ele, muita coisa. E ele, ao longo dos seus 81 anos, né, demorou muito tempo para que esse caso ele tivesse ali realmente a repercussão devida, para que esse caso chegasse à tona para esclarecimentos, para que esse caso chegasse aqui realmente à sociedade pessoense, tomado conta dessa canalice, né? Quantas e quantas crianças, adolescentes, quantas e quantas pessoas não vivem com trauma de adolescência, com trauma de infância, diante de um cenário tão vergonhoso que a gente está trazendo aqui. Diante de um cenário tão vergonhoso. É uma coisa triste estar contando isso daqui. Jamais a gente queria contar isso aqui nesse programa, em nenhum programa de TV. E eu volto a dizer, essa é uma ação isolada do senhor Fernando Paredes Cunha Lima. Não representa jamais, em hipótese de maneira alguma, o comportamento da medicina do nosso estado, comportamento da medicina do nosso Brasil. Em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer área, você vai encontrar algum tipo de irregularidade e algum tipo de excesso. Sempre você vai encontrar. E infelizmente na medicina não é diferente. Então esse é um caso isolado. Nós não podemos perder jamais o nosso conceito quanto à questão de continuar levando as crianças para o médico, levando as crianças para os profissionais. Diga-se de passagem, a Paraíba é um estado que tem muitos profissionais respeitados, muitos profissionais realmente determinados, muitos profissionais técnicos, bons, renomados da Paraíba. E nós precisamos sim confiar nesses profissionais e fazer o procedimento de levar as crianças para um acompanhamento de um pediatra. Não é um ato de canalice, de covardia, de psicopatia. Jamais esses atos que podem manchar a imagem de uma categoria. Esse é um ato, volto a dizer, de covardia, de canalice, isolado dele apenas. Que também não pode ser atribuído a nenhum familiar dele. Nenhum familiar dele também pode carregar esse fardo da irresponsabilidade. Jamais. Né, da canalice. Ninguém da família pode. Ele que arca com as consequências. Ele que arca com as consequências e que pague um dia por tudo isso que vem fazendo e que fez nesse estado.